você vai errar o tema na redação do Enem. Eu sei que parece uma maldição que eu tô jogando sobre você, mas não é. Quando eu falo uma coisa dessas, eu tô simplesmente constatando um fato. E isso é tão verdade que nem eu escapei. Eu sou aluna, sou formada em letras, sou doutoranda em linguística, professora de redação há anos, e eu também já esperei acertar o tema de redação para que meus alunos tivessem o que dizer na hora da prova. E o que eu descobri gerou 3 coisas que você precisa saber se você vai fazer o Enem esse ano. Lá em 2017 foi o ano em que eu criei o meu canal no YouTube, eu ainda dava aula particular na minha casa. Eu fiz a minha lista de possíveis temas, 20, 25, às vezes eu fazia 10 possíveis temas e preparei meus alunos para esses temas. Então dei para eles repertório, argumentos, propostas de intervenção, enfim, tudo que eles precisariam para esses temas que na minha cabeça, hoje eu vejo que era um delírio, mas eu juro, fazia muito sentido na época. Na minha cabeça eu realmente estava preparando eles para isso. E na verdade a gente tinha, quando eu falo a gente, eu e os outros professores, todo mundo, a gente tinha uma mentalidade muito grande de quanto mais temas eu trabalhar com os meus alunos até o Enem, mesmo que não sejam minhas apostas, maior a chance deles irem bem, porque maior a chance da gente acertar. Nesse ano eu resolvi fazer o Enem, para me colocar no seu lugar, para lembrar como é que era fazer a prova com tempo limitado, nervosismo, espaço limitado. Mas mal eu sabia o que estava por vir, acho que se eu soubesse eu tinha escolhido não fazer. No grande dia, quando eu abri o caderno de provas, o tema estava lá: Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Um tema extremamente específico, porque o Enem às vezes cobra temas mais gerais, às vezes mais específicos. Nesse ano era um super específico, e que eu não fazia ideia que poderia cair. Se eu tivesse preparado os meus alunos para esse tema, eu estaria comemorando, como acontece com muitos professores todos os anos, quando dizem que acertam o tema, certo? Mas não foi esse o meu caso. Então, a frustração tomou conta de mim, eu senti uma vergonha muito grande, fiquei muito nervosa, meio que passei mal, assim, fisicamente, na hora que eu vi o tema, achei que eu ia desmaiar, me deu quase uma tela preta. Mas por mais que esse dia tenha sido até traumático, ele foi essencial, porque naquele dia eu tomei uma decisão. Não dá pra gente depender de algo sobre o que a gente não tem controle. Não é inteligente depender de tema, depender de acertar o tema para que possa tirar uma boa nota. Porque é muito trabalho em vão. Você passa um ano inteiro estudando não sei quantos temas, pesquisando citações, você tem até uma sensação de competência. Eu chamo isso de sensação de competência, que é: eu tô estudando, eu tô me esforçando, então eu tenho a sensação de que eu tô me preparando. Só que estudar e se preparar são coisas diferentes. Quando a gente estuda temas, a gente estuda, mas a gente não se prepara. Porque a realidade do Enem é cobrar um tema não esperado. Esse é o processo de criação do tema do Enem, ele foi feito para não ser adivinhado. A gente pode adivinhar? Pode, mas as chances são muito pequenas. E colocar todo o seu resultado, sua aprovação na faculdade, em chances muito pequenas não é inteligente. Eu demorei a perceber isso. Mas eu pensei uma outra coisa. Alguém tirou 1000. Por mais que todos os anos poucas pessoas tiram 1000, alguém tirou 1000. E o que essa pessoa fez? Será que essa pessoa, ela sabia que poderia cair esse tema? É um tema de que ela gostava? Ou será que, assim como eu, caiu para ela um tema inesperado e mesmo assim ela soube o que fazer? Então, eu aguardei saírem as redações nota 1000, né, que levam alguns meses. O G1 sempre publica algumas redações. Inclusive, no Enem desse ano, no último Enem, né, teve redação nota 1000 nossa. A primeira redação do G1, gente, é da nossa aluna, Maria Luísa. E eu fiquei com esse questionamento na cabeça. Quando saíram as redações nota 1000, eu sentei pra analisar, igual eu tô aqui agora. E sabe aquelas cenas de filme que, tipo, amanhece, anoitece, um time-lapse e a pessoa continua sentada no mesmo lugar? Era eu analisando as redações nota 1000. E eu descobri 3 coisas que mudaram o resultado dos meus alunos, que levaram eles a tirar de 900 pra cima em pouco tempo de estudo, mas com a preparação excelente. Pessoas que começaram em abril, em maio, em junho, em julho, muitas delas na semana do Enem, conseguiram tirar uma nota boa por causa dessas 3 coisas. A primeira delas é uma estrutura de 9 partes. Então você já pode anotar aí que se você não tá sabendo que a redação do Enem não
está dividida em 3 partes, e sim em 9. Tá faltando você saber disso, e essa é a primeira coisa. Redações nota 1000 são super organizadas. Tudo tem um lugar exato para estar, e para isso a gente precisa de uma coisa chamada microestrutura. Eu quero que você pense os blocos de introdução, desenvolvimento e conclusão como uma macroestrutura. Macro é algo maior, mas quem tira 1000 não tem macroestrutura apenas, tem microestrutura. Ou seja, dentro dessas 3 partes tem outras 3, somando 9 partes. Então a introdução tem 3, o desenvolvimento 3 e a conclusão 3. Assim, tudo fica num lugar exato, milimetricamente pensado para guiar o corretor nas competências e tirar nota máxima em todas elas. Só essa descoberta já me deixou muito empolgada, mas eu não esperava o que estava por vir. A segunda coisa que eu descobri é que essas redações, elas não só tinham uma estrutura de 9 partes que elas poderiam usar em qualquer tema, como elas tinham um conteúdo que serviria para qualquer tema. Quando eu comecei a ler as redações, eu fui ver Mito de Sísifo, São Tomás de Aquino, várias citações, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não eram sobre surdos. Ou seja, a pessoa tinha um repertório, uma citação, que não era sobre o tema. E ela poderia usar em vários outros temas. Isso significa que, diferentemente de mim e dos meus alunos na época, que íamos para a prova com uma citação para começar uma redação sobre povos indígenas, uma citação para começar a redação sobre mobilidade urbana, essas redações nota 1000 tinham citações para qualquer tema. É o que eu chamo de repertório padrão. Padrão por quê? Porque ele é o mesmo para qualquer tema, ele serve para qualquer tema. E porque ele padronizadamente vai te levar a tirar de 900 para cima. E o mesmo vale com argumentos, com intervenções, ou seja, o conteúdo, o recheio da redação também estava sendo milimetricamente pensado para qualquer tema. Então, aquelas pessoas que tiraram 1000 no Enem 2017, elas tirariam 1000 de qualquer forma, em qualquer tema que aparecesse, ou sei lá, o 980, 960. Por quê? Porque o que elas fizeram, elas fariam em qualquer tema. E aí eu me perguntei por quê? Tipo, como que isso funciona? Por que isso funciona? Por que o corretor gosta disso? Por que o corretor não prejudica uma redação que tem uma citação que não fala sobre o tema? Como é que isso funciona, gente? Como é que pode? E foi aí que eu descobri a terceira coisa. A redação padrão funciona porque antes de ter um padrão de estrutura, um padrão de conteúdo, existe um padrão de tema. Até bati o anel aqui, ó. Existe um padrão de tema. O tema no Enem é sempre um problema. Depois de analisar os últimos temas, eu peguei 2017, 2016, 2015 e 2014. Analisei e percebi que são temas super diferentes um dos outros, sim, mas eles são todos problemas. Quando eu percebi isso, eu comecei a pensar, tá, mas o que tem a ver um problema com o outro? Tipo, o problema da intolerância religiosa com o problema da violência contra a mulher são coisas totalmente diferentes. Só que não. Os problemas de uma sociedade, gente, anota isso agora, acontecem seguindo a mesma lógica. Então, por exemplo, tanto a intolerância religiosa contra a persistência da violência contra a mulher, que são os temas do Enem 2016 e 2015, respectivamente, eles têm uma influência da cultura. Então eu posso falar que é cultural. A violência contra a mulher é cultural, a intolerância religiosa. É o mesmo argumento para 2 temas. Eu posso falar que os 2 problemas têm influência do governo, de uma negligência governamental. O governo precisa fazer algo melhor a respeito da violência contra a mulher e da intolerância religiosa. Eu percebi que esses 2 temas também têm a ver com silenciamento. Por quê? Porque em 2015 a gente trata violência contra a mulher como um problema do passado, já que já existe a Lei Maria da Penha. Intolerância religiosa, então, nem se fala sobre. É como se não existisse mais. A gente vive num país laico, então tá tudo certo. Os 2 temas, os 2 problemas estão silenciados. Então, perceba, eu acabei de te falar 3 argumentos que, se eu levasse pra prova, eu conseguiria usar em qualquer um desses 2 temas, por mais que eles pareçam muito diferentes. E aí, quando eu descobri isso, acabou o nosso problema. Tudo mudou.
tudo mudou. Eu preparei os meus primeiros alunos com esse novo método, que é o método Lume Ponto. A partir dessa descoberta da redação padrão, mandei eles pro Enem rezando pra dar certo, pra eu estar certa nas minhas descobertas, pra eu ter realmente descoberto como é que são as coisas nos bastidores do Enem, e eles tiraram 900 mais. E de lá pra cá, o número de pessoas tirando 900 mais usando a redação padrão se multiplicou grandemente. E é isso que eu faço no método LP, meu curso de redação, minha plataforma de redação. Eu vou te guiar passo a passo nisso. Inclusive, hoje eu recebi uma notícia de que a Brenda é minha aluna do método LP e ela também trabalha no Lume Ponto. Ela é duende, né, como a gente chama. Ela passou em medicina, usando exatamente isso que eu descobri no início de 2018. Então, o que você tá me ouvindo falar aqui não é um achismo, não é uma coisa que eu pensei do nada, assim, de um dia pro outro, não. Já foi tudo testado e validado. E eu fico muito feliz de saber que agora, finalmente, a gente enxerga a realidade em vez de lutar contra ela. Eu preparei um e-book gratuito que é uma degustação do método LP para você baixar. Se você gostar, depois você entra no método LP. Nesse e-book você vai encontrar os meus modelos de redação, que é uma das técnicas que eu ensino no método LP que eu descobri lá em 2018, né? Que essas redações nota 1000 usam modelos seguindo o padrão de estrutura, de conteúdo e de tema. É gratuito, tá? Um PDF incrível, melhor que muita apostila caríssima de cursinho. Para acessar, é só tocar no link que tá aqui embaixo.